Olá, dando continuidade ao curso Teoria da Argumentação, agora no segundo módulo do curso sobre Robert Brandon, deixaremos um pouco aquelas características do primeiro vídeo, que era uma característica bem conceitual, trabalhando e instrumentalizando o vocábulo que Brandon usa. Nesse segundo vídeo, vamos trabalhar essa questão dessa dimensão normativa, estrutural, que subjaz a possibilidade da fala e da linguagem. E vamos também deslocar o foco para a teoria da argumentação. Brandon é um autor do pragmatismo, que muito interessa para a teoria da argumentação. Só que agora nós vamos deixar de lado o caráter bem pragmatista do primeiro vídeo e nos concentrar num caráter mais jurídico, prático, e dando então subsídios para a teoria do ordenamento jurídico. Bom, antes de eu iniciar o vídeo, eu gostaria de trazer alguns elementos complementares à teoria, a outros autores mineiros que têm trabalhado o Robert Brandon. No outro vídeo eu cheguei a apresentar 3 trabalhos do Brandon. E hoje gostaria de apresentar alguns autores mineiros que têm trabalhado o Brandon. Primeiramente, o professor, hoje aposentado da PUC Minas e aposentado da UFMG, o professor Antônio Cota Marçal. Esse grande mestre que influenciou muitíssimas gerações em Minas Gerais, ele trouxe o Brandon a um grupo de estudiosos, vamos dizer assim, a qual ele cuidava, e nós todos fomos muito influenciados por ele. Demos o nome a esse círculo de Círculo dos Amigos do Marçal. Então eu, o professor Marco Antônio, o Tiago Decá, o irmão do professor Marco Antônio Marco Aurélio, né? Matheus Mendonça Leite e o Brunello Stancioli, fomos muito influenciados por esse professor. Ele que nos aplicou, vamos dizer assim, pela primeira vez, ou nos abriu os olhos para Brandon. E eu gostaria de recomendar esse artigo escrito pelo professor Marçal, que saiu no livro O Brasil que Queremos, Reflexão sobre o Estado Democrático de Direito, editado pela editora da PUC Minas, um livro muitíssimo interessante, organizado pelo professor Marcelo Galopo, e o texto do professor Marçal é O Inferencialismo de Brandon e a Argumentação Jurídica. Esse artigo eu usei para preparar esse vídeo. Gostaria também, de indicar o texto do professor Matheus Mendonça Leite, publicado nesse livro, que está se esgotando. Tivemos notícia pela editora que só existem mais 40 exemplares. Esse livro foi organizado por mim, pelo professor Emílio, pela Laura e pelo professor Zé Luiz Quadros. Teorias da Argumentação Jurídica e Estado Democrático de Direito. Nesse livro tem um preciosíssimo artigo do meu amigo, muitos nos dizem que somos irmãos, professor Matheus, da racionalidade das decisões jurídicas e o caráter de substitutibilidade das expressões linguísticas. Reflexões sobre o método jurídico na perspectiva do inferencialismo de Robert Brandon. Artigo espetacular. Esse livro vai sair agora de novo, a segunda edição, não sei ainda por qual editor. O professor Emílio, acho que vai levar para Conhecimento, se eu não me engano. Bom, o professor José Emílio, com um outro colega nosso, muito estimado, o Flávio Pedron, tem esse livro. E esse é um livro espetacular, que é Teoria do Direito Contemporâneo, análise de vários autores. E o último autor a ser abordado é o próprio Brandon. E os dois fizeram uma análise muitíssimo interessante, dedicada, sobretudo, à obra do Brandon de 2002, Tales of the Meat Dead, Teoria Pragmático-Linguística de Robert Brandon. Então, do colega Emílio, esse senhor aqui, finíssimo, e um dos melhores autores de direito constitucional e teoria do direito de Minas Gerais, professor da PUC Cerro, e ainda gostaria de citar esse artigo, que eu ainda não sei onde foi publicado, mas é O Inferencialismo de Robert Brandon e a Rejeição da Análise da Significação
em termos de referência, como pus aqui, publicado escrito pelo professor Marco Antônio Souza Alves. Ainda faço menção ao meu grande amigo Tiago Decá, né, colega de tantos anos, que é um brandoniano de primeira linha, e eu não encontrei nada que ele tenha escrito sobre Brandon, mas ele sempre conversa muito comigo sobre Brandon e faz várias apresentações sobre Brandon, e eventualmente ele também precisa ser estudado. Esse aqui é o Tiago Decá, professor da Federal, grande amigo e um cara inteligentíssimo, de uma sensibilidade intelectual enorme. Bom, então esses são alguns dos brandonianos mineiros dentro do direito. Queria apresentá-los, eu acho que isso faz parte desses vídeos introdutórios aí sobre teoria da argumentação, apresentar aos colegas. Pois bem, vamos dar continuidade então ao nosso curso. Gostaria de tratar hoje, nesse vídeo, da questão da elaboração das asserções, ou das proposições. O que são proposições? Uma proposição é algo que tem uma ideia, né, que pode propor uma ideia, né? Portanto, uma asserção. Como na linguagem brandoniana ele fala muito sobre esses claims, ou sobre essas assertions. Né? Pois bem, uma asserção pode ser uma frase inteira, que traz uma ideia, né? Ou um período, um parágrafo, né? Uma tese, ou até mesmo uma palavra, como por exemplo um I, né? É uma asserção, né? Um I de dor, I. Isso já é uma asserção em si. Então, as asserções, as frases, elas estão estruturadas em crenças propriamente ditas, né? Ou seja, essas crenças muitas vezes, ou quase sempre, elas estão implícitas. E numa asserção há duas dimensões. Há a dimensão de uma crença e há a dimensão normativa da estrutura linguística que organiza a manifestação, a expressão dessa crença. Pois bem, a dimensão normativa da estrutura linguística, ela sempre está permeada por conteúdos de conceitos, que são sempre reconstruídos, ou seja, sempre permanentemente reconstruídos, mas também são, ou ao mesmo tempo são, sempre condicionados aos acertos e erros da dimensão social da comunidade de falantes daquela língua, ou seja, da comunidade linguística. Então, o uso de um conceito, ele vai ser usado de forma adequada ou não, de forma correta ou não, conforme uma dimensão social, conforme um uso cognitivo do conceito, né, que precisa ser compreendido. Então, essa dimensão social, cognitiva, compreensiva, né, que estrutura a linguagem, é parte do pressuposto de uso dos conceitos. Então, de um lado, os conceitos dependem de uma crença, que tem, na verdade, uma estrutura normativa, cognitiva, interna, implícita, que Brandon, então, mostra a importância de explicitá-los, e a gente vai mostrar isso como isso funciona no direito. Por outro lado, existe uma dimensão linguística, estrutural, sobre o uso dos conceitos. Então vamos olhar esses dois aspectos da teoria do Brandon hoje e vamos chegar, enfim, à teoria da argumentação. Procurando ser claro, né, eu gostaria de dizer que esses dois processos, tanto o processo das crenças, quanto dessas crenças que são os fundamentos, quanto a dimensão linguística, isso já tinha sido vislumbrado pelo Wittgenstein, na obra Investigações Filosóficas, né, de 68. Porque existe por detrás da própria possibilidade da fala, né, o contexto, e esse contexto então pressupõe um jogo. E esse jogo, né, o jogo da linguagem, ele exige uma intersubjetividade, ou seja, que as pessoas que estão interagindo
reconheçam o que está acontecendo e possam então se posicionar dentro desses acontecimentos, que elas comungam, né, o processo de subjetivação. Então esse processo é intersubjetivo, né, e sempre e permanentemente construtivo, caso a caso, contexto a contexto. Falando da forma que eu falei até agora, eu trabalhei muito numa dimensão aí filosófica, reconstrutiva, de história das ideias. Então vamos partir para uma dimensão mais, eu diria assim, prática da teoria brandoniana propriamente dita. Os conceitos para Brandon, eles não são construídos platonicamente, como sabemos, a partir do primeiro vídeo. Os conceitos também não são construídos individualmente, a partir do que alguém quer que os conceitos sejam. Os conceitos são intersubjetivos, né? Pertencem a uma dimensão social. Mas cada um de nós, por sermos usuários de conceitos, ou seja, por sermos racionais, não que eu diga que o ser humano se define por ser racional. O ser humano pode ser racional, se quiser. Mas como nós somos seres usuários de conceitos, então usamos de uma dimensão racional para instrumentalizar os conceitos, nós vamos aplicando os conceitos nos contextos em que vamos experimentando. Por isso, os conceitos jurídicos estão lá em abstrato, escritos nos códigos, ou escritos em acórdons já publicados, que refletiam sobre casos já acontecidos, mas nós, ao lermos esses conceitos, podemos aplicá-los, porque podemos contextualizá-los. E isso é onde nós vamos terminar esse vídeo de hoje. Mas uma informação importantíssima, que muito elucida o pensamento de Brandon. Os conceitos por Brandon, eles vêm em pacotes. Né? The concepts come in packets. O que são esses pacotes? São como constelações. Por exemplo, eu entendo qual é o significado de um conceito se eu compreendo, na verdade, uma série de conceitos afins ou conceitos que se relacionam com aquele conceito em um determinado momento histórico, porque os conceitos vão mudando ao longo da história a sua significação. Então, por exemplo, se eu hoje reflito sobre o que é democracia contemporânea, isso me remete naturalmente a pensar a democracia a partir da ideia de autonomia, que também me remete à ideia de emancipação, que me remete à ideia de liberdade de pensamento, que me remete à ideia de liberdade de expressão, né? Que de certa forma está ancorada em valores do liberalismo político, como por exemplo a laicidade do Estado, ou a laicidade do espaço público, né? Institucionalizado pelo Estado, o direito à privacidade, o que me leva a uma concepção específica contemporânea do que é soberania, né? E aí eu retorno então ao conceito de democracia, compreendendo melhor o que é esse conceito. Mas de fato, quando eu penso democracia hoje, eu só posso pensar essa ideia relacionada a todos esses outros conceitos relacionados ou constitutivos daquilo que seria a teoria do Estado democrático de direito, que também abre espaço para a teoria, né, do pluralismo jurídico, e também abre espaço para o novo constitucionalismo e assim sucessivamente. Então, os conceitos nunca podem estar isolados. Ou, se eu penso, por exemplo, que é o conceito de república, no contexto das cidades republicanas do norte da Itália, no século XII, XIII, XIV, a república é totalmente diferente, um conceito totalmente diferente do que passamos a dizer o que é república no contexto, por exemplo, das revoluções liberais, pós-século XIX, né? O que é também diferente do conceito grego de república no período da Grécia clássica. Então, os conceitos, eles se modificam no tempo e os conceitos são permeados por uma tradição. E essa palavra é fundamental. Essa palavra aparece na teoria hegeliana, aparece
na teoria, por exemplo, do grande hermeneuta do século XX, Hans-Georg Gadamer, que é um dos maiores cérebros do século XX. E isso aparece na teoria de Friedrich Miller, que nós tratamos aqui, inclusive falamos sobre a importância da ideia de tradição, porque a tradição, ela pressupõe uma série de práticas sociais que não necessariamente precisam ser descritas, explicadas. São práticas que estão interiorizadas, né? Ou reconhecimentos que estão interiorizados nas práticas. Portanto, todas as formas, todas as vezes que a gente vai focar, por exemplo, ou discutir como determinado problema é visto, compreendido, interpretado, nós sempre vamos ter na mesa, às vezes não de forma explícita, mas muitas vezes de forma implícita, as tradições que propiciam a leitura sobre aquele acontecimento, aquele fato. Bom, essa tradição não é o contexto. A tradição é uma pressuposição que estão implícitas às práticas sociais. Espero que isso tenha ficado claro. Não que Brandon não trabalhe também os contextos. O contexto é uma outra estrutura importante da teoria brandoniana. Mas aqui no caso estávamos falando sobre tradição. Mas enfim, o que é esse contexto na teoria brandoniana, que também merece uma atenção nossa nesse momento? Brandon mostra que o uso da linguagem vai implicar numa série de figuras de linguagem que vão propiciar uma série de desdobramentos importantes para que nós compreendamos qual é a significação dos conceitos e nós possamos também usar os conceitos. Então, por exemplo, o texto do meu colega Marco Antônio, ele chega a trabalhar a ideia da anáfora e da deixis, né, dentro da teoria brandoniana. Eu próprio confundia muito essas coisas e a clareza do Marco me explicou muito bem a importância desses conceitos. Mas eu falei, anáfora ou deixis? O que é isso, né? Eu não vou entrar nessa questão nesse vídeo, embora os leitores do Brandon saibam que isso são questões interessantes da teoria dele, porque o Brandon vai explorar, para trabalhar contextos, muitas figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem nós estudamos na gramática em algum semestre lá do 2º grau, mas sempre esquecemos, né? Silepsis, policidetos, anáforas, deixis, elipses, zeugmas, hipérbatos, perífrases, o que mais existe? Sinédoques, né? Sinonímias, metonímias, enfim. Por exemplo, são todos recursos de linguagem ou figuras de linguagem que nós só compreendemos o que aquela frase explicita quando nós compreendemos o contexto em que ela está, né? Então, por exemplo, uma sinédoque, ninguém precisa saber o que é sinédoque teoricamente, mas por exemplo, quando a gente usa uma parte pelo todo. Usa falar velas para falar caravelas, usa aço para falar espada, sei lá, algo assim. Ou metonímias, quando a gente troca uma palavra por outra, mas naquele contexto entendemos muito bem o que trocamos, né? É porque essa dimensão gramatical da teoria brandoniana é interessante porque o contexto configura o conteúdo do conceito, tá? E poderia até fazer aí uma análise, por exemplo, sobre estar usando ou não os conceitos de forma adequada. Ou melhor, peraí, né? Eu vou me empolgando e vou pulando de um assunto para o outro. Eu estava falando sobre tradição e vou voltar nesse ponto. Mas depois eu comecei a falar sobre o contexto. E isso é muito importante. Sobre o contexto, vamos fechar isso primeiro.
O contexto, ele propicia o uso correto da linguagem. Brandon, então, sabe da dimensão intersubjetiva dos usos dos conceitos, e a partir daí ele vai mostrar como a linguagem tem uma dimensão normativa. E isso, a linguagem por si já vai afetar os mecanismos de correção da ação humana. E isso é, digamos, o ponto central. Mas lembrem disso, os conceitos nós podemos acertar o uso ou não, porque o senso de acertar ou não está dentro da intersubjetividade. Um conceito, ele pode modificar ao longo do tempo, mas ele se modifica com uma onda cultural que o reelabora. Então, por exemplo, usar o conceito why, que nós mineiros tanto usamos, até dizemos que temos uma língua mineirês, né? É preciso usar o why corretamente. Às vezes uma pessoa de outro lugar do Brasil resolve debochar dos mineiros e resolve tentar colocar o why numa palavra, numa frase. Não consegue, porque não domina o uso do why, né? Então, por exemplo, é possível falar, why, você está lendo Brandon? Detalhe, lendo Brandon, né? Nosso sotaque. Veja que o why tem que ficar no começo da frase. Não tem jeito de falar, por exemplo, você está lendo Brandon why? Fica meio estranho, né? Você está lendo Brandon why? Faz pouco sentido. Agora, o why eu posso pôr no começo da frase para responder e no final da frase para responder. Eu posso, só que ele vai ter sentidos diferentes, não é isso? Estou aqui pensando a partir daquele Paulo Araújo, né, que tem aquele tomate cru, ele que já vi um vídeo dele, né, trabalhando esse conceito why. Mas, por exemplo, a gente fala, why, tô lendo. Mas aí esse why no começo da frase é o quê? É uma interlocução de espanto, né? E depois eu afirmo, why? Tipo assim, espantei com essa pergunta? Tô lendo? Põe afirmativo. Ou eu posso falar, tô lendo why, né? Tô lendo why é mais usual, porque o why geralmente aparece no final das frases e é uma forma de eu jogar a frase, digamos, a fala para o outro. É como eu falar, e então, né? E o que você me diz disso? Ou câmbio, que usa na linguagem de rádio, né? E às vezes nós mineiros conjugamos o why com o auxiliar so, why so. E eu já vi não mineiros tentar usar o why so, misturar com pão de queijo e na verdade eles que ficam ridículos. E para mim não tem esse trem de constrangimento, esse trem não nos constrange a brincar com o why ou com o so, nem mesmo com o nosso pão de queijo. E ficam ridículos os que não sabem usar o why e o so, não é? Então, eu diria no mineirês, isso não me constrange nem um cadinho. Mas, por exemplo, o why so é uma interlocução mais difícil de ser usada, porque ela implica uma reclamação. Então, assim, o why so, esse so aqui, é uma espécie de... esse auxiliar vai dizer, estou indignado, ou esse so preste atenção, né? Ou você não está sabendo o que eu estou lendo, você sabe por que você está perguntando. Why so? Né? Então, quando a gente vê um não mineiro tentando falar mineirês, ele tem dificuldade de empregar os conceitos porque ele não domina a dimensão intersubjetiva do conceito, né? Ele não sabe empregar a palavra da forma que ela faz sentido na linguagem do mineirês, que não é de um mineiro, mas é da comunidade de mineiros. Então, o que acontece, por exemplo, num processo jurídico? Quando um advogado tenta dizer que o que aconteceu foi corrupção passiva, ou foi corrupção ativa, ou foi peculato, ele vai tentar aplicar esse conceito a uma dimensão fática. E a outra parte pode contestar o uso desse conceito aplicado àquela realidade, àquele contexto. Ou o juiz pode vir a exercer uma correção conceitual, dizendo, olha, isso não foi peculato, nem corrupção passiva, nem corrupção ativa.
Isso só pode ser caracterizado como, eventualmente, um roubo, ou o que é um roubo, ou o que é um furto. Né? Enfim, então todos os envolvidos na discussão jurídica, eles vão tentar concretizar, né, o significado desses conceitos a partir de um contexto. E esses conceitos só podem ser lidos, amplo senso, a partir de uma tradição. Porque é a tradição que dá significação àquele conceito. Por exemplo, professor Matheus Mendonça, figurinha aqui, ele cita no artigo dele, por exemplo, o conceito de marido, o conceito de esposa. Esses conceitos, eles só podem ser usados a partir de uma certa tradição, porque nós sabemos o que significa um marido, ou sabemos o que significa, por exemplo, uma esposa. Não é? Então, que há implicações em um contrato matrimonial, com direitos e deveres, que há implicações patrimoniais, que há implicações, por exemplo, de fidelidade. Então esses conceitos, eles trazem consigo uma série de normas implícitas, que quando usamos, né, eles carregam consigo todas essas normas. Então onde que a gente chega na dimensão do processo jurídico? O que os juristas fazem na sua, não talvez juristas, mas os operadores do direito, como o professor Marçal sempre fala, fazem é explicitar, né, ideias implícitas que podem estar contidas na lei. Né? Então, por exemplo, uma petição judicial, uma inicial, existe ali um fato que pode ser descrito de forma muito simples, existe ali alguma legislação que dá subsídio a um pedido, e enfim o pedido. Essa petição poderia ser muito simples, pouquíssimas linhas, meia folha de papel, tudo estaria dito. O que os advogados fazem? O que os procuradores, o que os promotores fazem? Eles explicitam, né, aquilo que está implícito na tradição ou dentro dos conceitos, às vezes em muitas páginas, mas para tornar tudo muito claro sobre tudo aquilo que subjaz o uso daqueles conceitos. A outra parte, aproveitando da explicitação do outro, né? Então, na contestação, a parte adversária, aproveitando da explicitação da inicial, vai tentar mostrar os erros, né, na utilização daqueles conceitos, mostrar que, na verdade, estão sendo usados de forma inadequada, ou numa tradição contrária àquela tradição que deveria ser a tradição jurídica. Portanto, estabelece-se um debate por argumentos em meio a uma luta em demonstração das explicitações, né, contidas naquela argumentação. Bom, acho que podemos partir para as conclusões. Então, concluindo esse breve vídeo, eu estava interessado em mostrar como que por detrás dos conceitos se estabelecem sistemas normativos. Como que os sistemas normativos, por sua vez, dependem dos mecanismos de intersubjetividade humana. Como que a dimensão normativa da estrutura linguística, como eu disse no começo do vídeo, ela sempre está permeada por conteúdos de conceitos que são construídos por meio de tradições intersubjetivas, como também são construídos por dimensões de contextos, né, e aplicações que os usuários da língua vão fazendo, estruturando por meio de inferências. É porque nós não aprendemos a lidar com os conceitos, ou nós não aprendemos a trabalhar com conceitos pelo método referencial, ou seja, as coisas não existem lá no passado, a palavra, e então eu a instrumentalizo. Bom, existem os dicionários que dizem o que aquele conceito é segundo determinada tradição. Mas eu aprendo a usar o conceito quando eu vou inferir corretamente um uso prático do conceito.
Né? Então, por exemplo, aquela brincadeira que eu falei dos policídetos, das anáforas, deixes, elipses, eugmas, etc., é porque, na verdade, eu posso, inclusive, subtrair os conceitos. Eu posso, inclusive, usar uns conceitos pelos outros. O contexto vai dizer qual é o conceito que eu estou usando. Né? Esses conceitos, por sua vez, devem estar sendo usados corretamente. Como essa brincadeira que eu fiz com o why. O why não é propriamente um conceito, é uma interlocução, mas é possível mostrar que se eu uso um conceito ou uma interlocução de forma errada, isso não faz sentido. O sentido é construído pela comunidade dos falantes, a comunidade dos falantes mineiros, por exemplo. Né? E por fim, ainda falei nesse vídeo, que eu achei bem importante também ter mencionado isso, é que os conceitos, eles não existem isolados, eles sempre vêm em pacotes, ou seja, eles sempre vêm em constelações de conceitos. E nós, então, para usarmos de um conceito, dependemos de uma série de ideias afins. Né? Então, por exemplo, trazendo isso para o direito e para fecharmos, as leis vão sendo atualizadas numa determinada tradição. Por isso que os sistemas normativos vão naturalmente caducando. A caducidade se dá não por meio de uma norma que é explicitamente revogada ou derrogada. A caducidade se dá porque às vezes uma expressão linguística se torna absolutamente incompatível com a tradição emergente a qual aquela área do direito deve ser lida. Por vezes os conceitos vêm se atualizando, por vezes os conceitos se tornam incompatíveis, então caducam. Mas alguns conceitos podem sempre ser revitalizados, porque serão sempre ressignificados. Daí a longevidade de alguns textos normativos, como por exemplo a Constituição Americana, o Código Civil, Código Comercial de 1850, o Código Comercial Brasileiro e muitos outros. Bom, vamos dando continuidade ao nosso curso. Por hoje acho que a gente já caminhou um pouco mais. A ideia desses pequenos vídeos são tornarem-se verdadeiras pílulas assim, que trazem uma ideia de forma rápida, e quem tiver aí força e fôlego parte para o próximo vídeo. Por hoje está feito. Ainda haverá mais um módulo sobre Brandon. Ficamos aí. Um abraço para todos. Opa, uma correção. Liguei para o DK na hora que eu estava editando e tem um texto editado importantíssimo, publicado pela Erasmus Law Review. E o texto, que eu nunca li, mas vou ler agora já consegui, ele aqui das mãos do DK, Inferentialist, Pragmatism and Workings Law Integrity, publicado pelo professor Tiago Lopes DK.